Bora para mais uma live. Dia 18, Provérbios 18. Bora, meu povo. Bom dia. Bom dia, João. Bom dia, Isa. Bom dia, Jéssica. Bom dia, Douglas, Reiner, Mônica. Estamos mais um dia aqui, né? Mais um dia de Provérbios. Bom dia, Gabriel Teixeira. Estamos indo aqui para nossa... Eu nem sei que live que é essa. Não sei se essa é a sétima, se essa é a sexta. Deixa eu ver aqui. Hoje é a sétima live. Bom dia, Jota. Hoje é a nossa sétima live de 30. Rapaz, o tempo passa rápido demais, viu? Eu lembro que há exatamente 7 dias atrás, domingo passado, eu tava naquela de tipo assim, pô, velho, eu vou fazer essas lives todo dia, mas não sei, aquela coisa que você sabe o que você tem que fazer, mas fica aquela vozinha dentro do seu cérebro te dizendo pra não fazer, pô, vai dar trabalho, vai gastar energia. Nosso cérebro, ele é um cérebro que ele é primitivo. E a função do nosso cérebro, uma das funções, né, do nosso cérebro é fazer a gente simplesmente sobreviver. É fazer a gente economizar energia para que a gente sobreviva, porque era assim no tempo das cavernas, né? Então, tempo das cavernas, no tempo de deserto, enfim, de tudo. Então, o que acontece? A gente, o nosso cérebro, ele sempre vai buscar o caminho que é mais econômico, energeticamente falando. É muito mais confortável para você, você vai se sentir muito melhor se você estiver em casa assistindo Netflix e comendo chocolate, ao invés de você ir fazer exercício físico, por exemplo. Então, a gente sempre vai ter uma tendência natural a optar pelo conforto. E é padrão, é coisa do nosso cérebro, é normal. E há 7 dias atrás eu já tinha feito o compromisso público de começar a fazer essa live aqui com vocês, mas lá no fundo fica o cérebro dizendo assim, rapaz, vai ser cansativo, vai ser puxado, e tá sendo, porque todo dia obrigatoriamente eu tô tendo que acordar às 5 horas da manhã, independente da hora que eu vou dormir. Então eu posso ir dormir meia-noite, 1 hora da manhã, 5 horas, 5 e pouquinho eu tô aqui de pé, pra poder 6 horas a gente tá fazendo essa live aqui, mas pra mim tá sendo muito satisfatório. Se você quiser assistir a gravação das lives anteriores, elas estão no meu canal do YouTube. Você vai lá pesquisar lá, Aldo Rosendo. Lá no meu canal do YouTube tem a gravação dessas lives, tem os episódios do meu podcast. E é isso aí. Vamos começar, né? Ó, hoje é dia 18. A gente vai para Provérbios 18. Pra galera que tá chegando aí que talvez não saiba, o livro de Provérbios da Bíblia, ele é um livro que ele foi escrito por Salomão, o rei Salomão. Segundo a Bíblia, ele foi o homem mais rico e mais sábio que já existiu. A Bíblia, inclusive, dá detalhes da riqueza de Salomão. E Salomão ele deixou pra gente um manual de vida, que é o livro de Provérbios. O livro de Provérbios ele é um livro que, independente de você, mesmo que você nem acredite em Deus, é um livro que você devia ler. É um livro que, se você só quer ganhar dinheiro, você vai ler o livro de Provérbios, porque é um livro que ele é como um manual de vida. Esse livro ele vai te edificar em muitas áreas da sua vida, em relação a relacionamento, em relação a networking, negócios, business. Então, ele vai ser edificador para você em todas essas áreas. E todos os dias a gente está aqui fazendo juntos, né, esse estudo do livro de Provérbios. Então, vamos lá, vamos começar. Provérbio 18, 1. O solitário busca o seu próprio interesse e se opõe à verdadeira sabedoria. O solitário busca o seu próprio interesse e se opõe à verdadeira sabedoria. Nesse versículo aqui, Salomão já começa falando pra gente sobre a importância de você estar no ambiente certo, né? De você estar na presença de outras pessoas. Por quê? Enquanto você está solitário, como diz aqui, você vai buscar só o que é o seu próprio interesse. E muitas vezes o que é o seu interesse, como ele está dizendo aqui, se opõe a verdadeira sabedoria. Por quê? Quem não gosta de ouvir, quem não gosta de escutar,
que não gosta de se colocar num papel de aprendiz, que não sabe se colocar numa função de aprendizado, são pessoas que, consequentemente, não vão buscar a sabedoria. E no primeiro versículo ele está falando para a gente aqui justamente sobre a importância de um ambiente. Para quê? Para que a gente, estando no ambiente certo, a gente não se oponha à verdadeira sabedoria, mas sim que a gente busque a verdadeira sabedoria. E a verdadeira sabedoria vai estar no ambiente certo, vai estar no ambiente edificador, vai estar no ambiente onde as pessoas ao nosso redor são pessoas que querem o nosso bem, vai estar no ambiente onde as pessoas ao nosso redor são pessoas que querem dar conselhos, que são conselhos edificadores. Então, é importante que a gente esteja em comunidade, é importante que a gente esteja em comunhão com outras pessoas, até porque o ser humano, ele é um ser de relacionamento, e se a gente vive solitário, o que a gente vai fazer? A gente vai se opor à sabedoria. Então, ao invés da gente buscar, a gente vai na contramão da sabedoria a partir do momento que a gente quer se isolar de tudo e de todos. Até porque, às vezes, principalmente as pessoas que acham que sabem de tudo, que não querem ouvir ninguém, aí é que essas pessoas vão acabar se prejudicando de verdade. Então, o primeiro versículo de hoje é justamente sobre ambiente, é sobre networking no mundo dos negócios, né? Você está num ambiente onde tem pessoas que vão te edificar em relação à sabedoria dentro do seu trabalho, em relação ao que você faz. Você precisa estar em comunidade com outras pessoas, porque senão você vai acabar se opondo à sabedoria. Versículo 2. O tolo não tem prazer no entendimento, mas apenas em externar o que ele pensa. Mano, eu acho que praticamente todos os dias, todos os versículos de Provérbios, bom dia, Diego, praticamente todos os versículos de Provérbios, eles vão falar sobre as pessoas que querem ser sábias, as pessoas que querem buscar sabedoria, as pessoas que querem evoluir de verdade na vida, são pessoas que precisam falar menos e ouvir mais. A gente tem 2 ouvidos e uma boca, que é justamente para a gente ouvir mais e a gente falar menos. E praticamente todos os dias aqui, nesses 7 dias de live, nesses 7 provérbios, Salomão trouxe para a gente a importância da gente falar menos e da gente ouvir mais. E aqui ele fala pra gente que o tolo, ou seja, o tolo é alguém que é o oposto do sábio, né? O sábio é uma pessoa inteligente, uma pessoa culta, uma pessoa que busca sabedoria, uma pessoa que busca a evolução na sua vida, e o tolo é alguém que é justamente o contrário. E Salomão fala pra gente aqui que o tolo ele não tem prazer no entendimento, mas apenas em externar o que ele pensa. O tolo é alguém que geralmente não pensa antes de falar, é alguém que dá opinião onde não foi chamado, é alguém que só quer colocar pra fora coisas que não necessariamente ele foi solicitado, coisas que não necessariamente vão ser edificadoras para as outras pessoas, mas ele tem uma necessidade. O tolo, ele tem uma necessidade incessante de estar vomitando em cima das pessoas as opiniões que ele tem. E eu já falei sobre isso aqui com vocês, que durante muito tempo eu fui essa pessoa. Essa pessoa que em todo ambiente que chegava queria dar opinião da vida dos outros, que gostava de falar da vida dos outros, que gostava de julgar as outras pessoas. Então, isso, no final das contas, era uma coisa que dizia muito mais sobre mim do que sobre as outras pessoas que estavam ao meu redor. E a partir do momento que você começa a buscar de verdade sabedoria, você começa a ficar muito mais na sua em relação a determinadas situações, a você não se meter onde você não foi chamado. Isso vai te poupar muita vida, porque você vai se estressar muito menos, você vai manter relacionamentos muito mais fortes e muito mais duradouros. Porque ninguém suporta viver com uma pessoa onde essa pessoa só quer estar dando opinião o tempo todo na vida de todo mundo. Essa pessoa ela vai acabar sendo uma pessoa que muitas vezes ela vai estar sendo arrogante, ela vai estar sendo uma pessoa insensata, como a gente já vem falando aqui todos os dias. Então, hoje, quando a gente para ver as redes sociais, quando a gente para ver o Instagram, por exemplo, a gente sabe que quando você vê uma postagem, um vídeo ou alguma coisa que é um pouco mais polêmica, né? Alguma coisa que divide opiniões, você sabe que se você for olhar os comentários, você vai se divertir. Porque você vai ver gente que é especialista em todo tipo de assunto, gente que nunca estudou sobre nada, mas que são pessoas profissionais em dar opinião. São pessoas que são profissionais em expor o que elas pensam, e o que elas pensam, no final das contas, na maioria das vezes, está baseado em nada. Então, vamos fazer o seguinte, eu quero ver todo mundo comentando aqui. Todo mundo que está comentando aqui, eu vou comentar aqui também. Eu falo menos
e ouço mais. Bora, todo mundo comentando aqui. Inclusive eu vou colocar aqui, manda sua pergunta. Comenta aí pra eu ver. Eu falo menos e ouço mais. Então, ó, externar o que a gente pensa, né? Externar o que a gente pensa, principalmente hoje nas redes sociais, é uma coisa que acaba gerando muito atrito, muita treta, muita polêmica, muita briga, muito tudo. Porque hoje as pessoas elas têm muito conhecimento sobre muitas coisas, mas o conhecimento que a imensa maioria das pessoas tem é sempre um conhecimento raso, é sempre um conhecimento que não é aprofundado. Muitas vezes é um conhecimento que está só baseado na opinião das outras pessoas. Na maioria das vezes são pessoas que elas estão com um pensamento que é pautado só no influencer tal que ela acompanhou, só em fulano ou ciclano que ela ouviu falar uma vez sobre um determinado assunto, e aí a pessoa começa a virar um papagaio. Ela começa simplesmente a reproduzir o que as outras pessoas fazem, o que as outras pessoas falam, e no final das contas a gente já sabe que isso é algo que está só se opondo ao que é a verdadeira sabedoria. Fechou? Versículo 3. Com a maldade vem também o desprezo, com a desonra vem a vergonha. Com a maldade vem o desprezo e com a desonra vem a vergonha. As palavras de uma pessoa são águas profundas e a fonte de sabedoria é um ribeiro que transborda. Esse daqui é o tipo do versículo que quando você está lendo sozinho, você vai precisar parar, anotar, pensar, escrever. O que é que eu sempre faço? Hoje, inclusive, eu achei um estudo, os primeiros versículos aqui de Provérbios 18 que eu tinha feito uma vez. Porque esse estudo que eu faço com vocês aqui... Bom dia, Cláudio. Esse estudo que eu faço com vocês aqui não é um estudo que eu faço antes, não, tá? Eu não paro antes para poder ler e anotar cada tópico e tal. Eu vou até um dia fazer um teste fazendo isso para ver como é que vai ser. Mas a ideia é que isso daqui seja mais como A ideia é que isso daqui seja mais, de fato, como um bate-papo. A gente trocando ideia, vocês mandando pergunta, vocês comentando, vocês, enfim, a gente interagindo juntos aqui e eu pegando o que eu tenho de revelação aqui da palavra e trazendo para vocês. Só que esse, inclusive, era um que eu tinha anotado. E ele fala o seguinte, ó, só pra gente repetir. As palavras de uma pessoa são águas profundas. O que é água profunda? O próprio nome, né, já está dizendo. Água profunda é algo que tem, digamos assim, não é que tem fundamento, mas é algo que é aprofundado. Como ele mesmo já está dizendo, porque é água profunda. E a fonte da sabedoria é um ribeiro que transborda. O que é transbordo? Transbordo, imagina, bordo é isso aqui, ó. Você tem um copo, ok? Isso daqui, essa parte aqui ao redor, isso daqui é a borda do copo, ok? O que é o transbordo? É a partir do momento que esse copo ele fica tão cheio que a água ela vai começar a vazar pela lateral. Isso aqui é transbordo, isso daqui é transbordar. Ou seja, a partir do momento que você está cheio de algo, você precisa transbordar esse algo na vida das outras pessoas. Uma coisa que eu fui dar um exemplo para vocês aqui, molhei tudo, molhei a Bíblia, molhei o notebook, eu molhei tudo aqui agora. E o que é que acontece? Ele está falando aqui, Salomão está trazendo para a gente aqui, que a fonte da sabedoria é um ribeiro que transborda. E o que é fonte de sabedoria? Fonte de sabedoria vai ser Deus, vão ser pessoas sábias, vão ser profetas, vão ser pessoas que vão trazer palavras para a gente que são palavras verdadeiramente edificadoras. Por quê? A Bíblia, ela é como um manual para a gente. A Bíblia é o nosso GPS, que vai trazer para a gente conhecimento de basicamente todas as áreas da nossa vida. Só que a Bíblia, ela tem a inspiração de Deus para poder ter sido escrita. Então, não é algo aleatório, não é um livro escrito por homens. Na verdade, é um livro que foi escrito por homens, mas a inspiração para poder esses livros serem escritos são inspirações divinas. E o que é que acontece? A fonte da sabedoria, ela é um ribeiro, ou seja, ela é um rio. Ela é um rio que flui. Ou seja, se é um rio que flui, isso é algo que não para em você. É algo que não para em você. E a partir do momento que você começa a ter um relacionamento verdadeiro com Deus, você começa a ver
que nunca é sobre você, mas sim sobre as outras pessoas. A partir do momento que você começa a buscar um relacionamento, você vai ver que a sua oração é de um jeito. Geralmente você está pedindo muito para você. E quando você começa a entender de verdade como é que as coisas funcionam, é igual quando você tem uma família. Quando você é solteiro, você é jovem, é tudo sobre você, né? É o que você quer, o seu sonho, o que você quer comprar, é tudo para você. A partir do momento que você se casa, já não é mais só sobre você, mas sim sobre você e seu cônjuge, sobre a pessoa que está com você. Então já não é mais, você já virou meio que 50% da equação. E a partir do momento que você virar pai, aí piorou, é que não é mais sobre você. Primeiro é sobre o seu filho ou a sua filha, depois é sobre o casal e depois é sobre você. Então, quando a gente começa a crescer em relacionamento com Deus, a gente começa a perceber que a gente como pessoa, as nossas vontades, elas não são as vontades que vêm em primeiro lugar. Por quê? A partir do momento que a gente começa a se relacionar verdadeiramente, a gente vai começar a entender que é muito mais sobre o outro do que sobre si mesmo. É tipo essas lives aqui que eu tô fazendo. Isso daqui é um transbordo. Eu tô buscando, eu tô me enchendo de algo e tô passando isso adiante. Quando você tá cheio, você consegue passar isso adiante. Você consegue trazer isso para mais pessoas. E isso daqui, essa sequência de lives que eu tô fazendo aqui com vocês, não está sendo uma coisa fácil para mim, mas está sendo uma coisa que está sendo verdadeiramente edificadora. E muita gente me manda mensagem depois falando assim, pô, velho, tal coisa que você falou era exatamente o que eu precisava para hoje. E as coisas de Deus, elas são sobre isso. Elas são sobre você se colocar disponível para quê? Para que Ele te use, para poder falar com outras pessoas, para poder abençoar outras pessoas, porque no final das contas, você vai ver que não é sobre você, mas é sobre trazer mais pessoas, é sobre salvar mais pessoas. Então, a fonte de sabedoria é um ribeiro que transborda. Por que é um ribeiro? Por que é um rio? Porque um rio, ele traz vida para um lugar. Um rio, ele traz fluidez, e essa fluidez, ela vai trazer vida. Por exemplo, quando você tem uma represa, represa é água parada. Quando você tem uma represa, você não vai ter reprodução de peixe. Ou seja, não vai ter vida naquele ambiente. Mas num rio, que é algo que flui, aquilo ali vai ter vida. E a fonte da sabedoria é justamente sobre isso. É um ribeiro, é um rio, ou seja, por onde passa, ele leva vida. E aquilo ali é algo que transborda, ou seja, aquilo ali que se enche. E você acaba se enchendo tanto que você acaba precisando transbordar isso para as pessoas que estão ao seu redor. Massa? Versículo 5. Não é bom ser parcial com os ímpios, para torcer o direito contra os justos. Os lábios do tolo entram na discussão e a sua boca clama por açoites. A boca do tolo é sua própria destruição e os seus lábios são uma armadilha para sua alma. A boca dos tolos é sua própria destruição e os seus lábios são uma armadilha para a sua alma. Velho, isso aqui é pesado. Isso aqui é pesado, de verdade. Vamos lá. Alguém que é tolo é alguém que não pensa antes de falar. É alguém que só vai externalizar a sua opinião. É alguém que vai dar opinião onde não foi chamado. E Salomão está dizendo pra gente aqui que a boca do tolo, ou seja, pessoas que fazem isso, elas são a própria destruição dela. E os seus lábios, eles são uma armadilha para sua própria alma. Por quê? Por quê que a boca do tolo é a própria destruição dele? Ó, o Jota falou aqui, ó, quando Jesus chega para a mulher samaritana, ele vai pedir ela um pouco de água e logo em seguida ele vai falar que aquele que toma água não terá mais sede, a água é a palavra de Deus. E ele diz que rios fluirá dentro de si, exatamente, é sobre isso. Rios de águas vivas fluirão dentro de nós. Por que a boca do tolo é a própria destruição dele? Por quê? Tem até um versículo de algum dia que a gente trouxe aqui, que Salomão fala que o tolo, quando se cala, se passa por sábio. O tolo, quando se cala, ele se passa por sábio. E agora ele está falando que a boca do tolo é a própria destruição. E que os seus lábios são uma armadilha para a sua alma. Por que isso daqui? A pessoa tola, ela pode até chegar num ambiente diferente. Um ambiente bom, um ambiente que ela goste, um ambiente que seja agradável para a vida dela. Só que a partir do momento que ela começa a falar,
ela começa a destruir relacionamentos, ela começa a destruir conexões, inclusive, dica de networking para vocês. Quando vocês forem para um evento, por exemplo, você vai para um evento de negócios. Quando você estiver numa roda de pessoas, não seja a pessoa que mais fala, seja a pessoa que mais ouve. Seja a pessoa que mais ouve e quando você for falar, sempre diga algo que seja... eu não vou dizer algo que chame a atenção das outras pessoas, mas algo que seja edificador de verdade. E não queira estar só lá o tempo todo trazendo sua opinião. Já fui muito essa pessoa. Já fui a pessoa que estava numa roda e queria chamar a atenção. E eu aprendi sobre isso, não foi nem na Bíblia, foi num livro chamado As 48 Leis do Poder. Por quê? Quando você está numa roda de negócios, por exemplo, onde as pessoas estão falando sobre negócio, cada um, na maioria das vezes, quer só falar sobre o seu resultado. Cada um quer chegar vomitando o que cada um fez e tal. E quem fica calado é uma pessoa que acaba sendo misteriosa. E uma pessoa misteriosa é uma pessoa que acaba chamando a atenção, de certa forma. É uma pessoa onde as pessoas vão te solicitar para saber mais sobre você. As pessoas provavelmente elas vão te pedir para falar alguma coisa, pedir para você falar o que você faz, como você faz e quem verdadeiramente você é. Então, dica de networking, quando você estiver numa roda de pessoas, num determinado ambiente, não seja a pessoa que mais fala, mas seja a pessoa que ouve. E no final das contas isso acaba sendo sobre tudo na nossa vida. É sobre relacionamento, é basicamente sobre tudo. O ser humano, ele tem uma necessidade básica que é uma necessidade de falar, é uma necessidade de colocar para fora, é uma necessidade de externalizar o que ele pensa. E muitas vezes, para quem é homem, né? Quem é homem sabe que sua namorada, sua noiva, sua esposa, ela quer falar, né? Ela quer falar muito, ela quer falar sobre cada detalhe de como foi o dia dela, ela quer contar tudo, 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 tudo. E às vezes a gente não tem paciência com esse tipo de coisa. E a gente precisa ter paciência com isso. Por quê? Porque na maioria das vezes as mulheres elas vão se sentir amadas a partir do momento que a gente ouve, que a gente escuta, que a gente fala menos e que a gente ouve mais. Então, esse aprendizado aqui, eu acho que ao longo dos dias, ao longo desses 7 dias de live que a gente está fazendo aqui, é um dos principais aprendizados que a gente teve aqui e é um aprendizado que a gente vê que mais se repete entre os dias. Então, só para a gente recapitular, versículo 7, a boca do tolo é a sua própria destruição e os seus lábios são uma armadilha para a sua alma. Versículo 8, as palavras do difamador são comida fina que desce para o mais interior do ventre. As palavras do difamador são comida fina que descem para o mais interior do ventre. Quem é negligente no seu trabalho já é irmão do desperdiçador. O que é alguém negligente? É alguém que sabe o que tem para fazer e não faz. É alguém que não necessariamente cumpre a sua própria função. Então ele está falando aqui uma dica sobre trabalho, né? Quem é negligente no seu trabalho, ou seja, quem é procrastinador, quem sabe o que tem para fazer e não faz, já é irmão do desperdiçador. Desperdiçador, nesse contexto aqui, a gente pode trazer como alguém que não necessariamente tem sabedoria, que é alguém que está ligado à tolice. Por quê? Quem é sábio, ele não vai desperdiçar. Quem é sábio vai multiplicar. Quem é sábio vai aprender justamente a gerenciar recursos. Esse é o papel de um gestor dentro de uma empresa. Esse é o seu papel como dono da sua empresa. Você precisa ser o gestor. Você tem que aprender a gerenciar recursos. Quais são os recursos que a gente tem dentro de uma empresa? A gente tem pessoas, a gente tem o nosso próprio tempo, a nossa mão de obra, a gente tem dinheiro, a gente tem o tempo das pessoas que estão com a gente. Pausa. Voltou? Voltou. Então, o desperdiçador é justamente alguém que não tem sabedoria e alguém que não é um bom gestor. É alguém que não é sábio. Quem é sábio vai buscar fazer um bom gerenciamento dos seus negócios. A gente falou sobre isso quando, meu Deus? A gente falou sobre isso ontem. Um dos caras mais bem-sucedidos no mundo dos negócios que eu já vi. Ele é um cara que ele tinha vendido uma empresa dele há uns 10 anos atrás. Ele tinha vendido a empresa dele por 45 milhões de reais. E esse cara é muito meu amigo e a gente já foi sócio em um negócio, inclusive. E esse cara, ele era um gestor, assim, que era surreal o nível do cara. O cara tem muitos imóveis, ele tem muitos negócios, ele vendeu uma empresa por 45 milhões e hoje ele já tem uma empresa que fatura tipo 6, 7 milhões de reais por mês. Ou seja, um nível, assim, astronômico. Um nível altíssimo. E esse cara, ele é um cara que ele tem a organização do planejamento dele do mês, por exemplo.
ele tem um valor de quanto ele pode gastar no mês com restaurante, ele tem um valor de quanto ele pode gastar no mês com cada coisa, com lazer, com cada coisa da rotina dele, do dia a dia dele. E é um cara que não necessariamente precisaria de fazer esse tipo de gestão, esse tipo de organização, porque o que o cara ganha por mês é o suficiente para suprir e ainda sobra muito. Só que qual que é a parada? O que levou esse cara a chegar nesse determinado resultado já foi justamente o fato dele ser um bom gestor, já foi justamente o fato dele ser um bom administrador. E é isso que a gente precisa começar a buscar ser nas nossas vidas. A gente precisa aprender a fazer gestão de todas as áreas da nossa vida. A gente precisa, nome, não posso falar. Ele é um cara, ele é low profile, ele tem 50 anos de idade, 50 e poucos anos de idade, nem Instagram ele não tem, mas também não posso falar não. A gente precisa aprender a gerenciar basicamente tudo do nosso dia a dia. Ontem eu estava falando para vocês que quando eu emagreci, que eu tive o meu maior emagrecimento assim, né, sempre aquele vai e vem, engorda, emagrece, só que eu cheguei a quase 110 quilos, e aí eu baixei de eu tinha 106 na real, foi a vez que eu me pesei mesmo, eu tava com 106 e eu baixei para 80, ou seja, eu diminuí aí 26 quilos, é muita coisa, mas tipo muita coisa de verdade. E quando eu perdi esses 26 quilos, eu não fui ao nutricionista nenhuma vez. Eu não tinha um nutricionista que me acompanhava, só que nessa época eu comecei a fazer gestão da minha alimentação. Primeiro que eu fui buscar sabedoria, fui buscar conhecimento, então eu fui entender mais sobre alimentação. E aí eu comecei a usar um aplicativo, onde nesse aplicativo eu lançava tudo que eu comia durante o dia. E a intenção era justamente fazer a gestão e você saber o que cada alimento tem de função dentro de você. Por exemplo, nessa época eu parei de comer calabresa, porque eu percebi que uma calabresa de churrasco e tal, era uma calabresa que a quantidade de sódio que tinha nela era praticamente a metade da quantidade de sódio de um dia inteiro que a gente pode consumir. E que quando o assunto é proteína, por exemplo, é um negócio que praticamente não tem proteína. Então, quando eu comecei a lançar tudo que eu comia no aplicativo, eu comecei a ver o que me fazia muito mal. Então, eu comecei a fazer a gestão, e a gestão que eu comecei a fazer começou a me trazer clareza. E eu estava comentando justamente que essa semana eu voltei a usar esse aplicativo. E eu voltei a usar e ainda não tinha voltado a fazer dieta mesmo de verdade. Eu estava comendo como eu já estava comendo no meu dia a dia, comendo aleatoriamente. Porque a gente come e a gente não percebe a quantidade de calorias que a gente come, a quantidade de coisas que a gente come no nosso dia a dia. E às vezes a gente pensa assim, nossa, mas era para eu estar emagrecendo e eu não tô. Não era para estar emagrecendo, porque quando você começa a fazer a gestão da sua alimentação, você vê que você está comendo muito mais do que o que você precisa. Sexta-feira, por exemplo, foi um dia que ao invés de eu consumir as 2.500 calorias, 2.600, que vai ser mais ou menos o meu padrão para agora, que não vai ser uma dieta tão restrita por enquanto, eu consumi 4.000 calorias. E eu não perdi calorias o suficiente para poder compensar esse acréscimo nesse consumo. Então, a gente precisa fazer a gestão de tudo que está ao nosso redor. A gente tem que fazer gestão da alimentação, a gente tem que fazer gestão financeira, a gente tem que fazer gestão de relacionamentos. Como é que você faz gestão de um relacionamento? É você parar, pega um papelzinho, uma caneta, para um tempo e começa a pensar quais são as coisas que seu cônjuge reclama de você. Seu namorado, sua namorada, sua noiva, seu noivo. Quais são as coisas que essa pessoa reclama de você? Você vai lá e anota tudo. E aí você começa a ver o que é que você está fazendo que está desagradando a outra pessoa. Justamente para quê? Justamente para você começar a melhorar naqueles pontos. E aí você começa a ver como é que está você em relação a tempo de qualidade com a pessoa que você ama. Ou com as pessoas que você ama. Para quem é pai ou mãe, como é que está o tempo de qualidade seu com seus filhos? Você está passando o tempo suficiente? Você está dando atenção de verdade? Você está dando a atenção que eles merecem, que eles precisam? Então isso é fazer gestão do relacionamento. É você começar a gerenciar tudo que tem ao seu redor. Por quê? Hoje a gente tem um padrão de comportamento que é um padrão de meio que viver no piloto automático, né? Tem muita gente que só vive, só vive não, só sobrevive, só existe, só tá na Terra só para trabalhar e esperar o dia de ir embora, né? Então, a partir do momento que você é uma pessoa que começa a se questionar em relação aos seus próprios padrões
e você começa a fazer gestão dos seus padrões do seu dia a dia, porque você faz gestão a partir do momento que você vem com questionamento. Você questiona, você olha assim e fala, não, tem alguma coisa errada. E eu tive isso durante muito tempo na minha vida, principalmente em relação à gestão financeira. Por quê? Eu percebia que eu não tinha dificuldade em fazer dinheiro. Eu não tinha dificuldade. Mas a minha dificuldade maior era em multiplicar o dinheiro que eu fazia. Eu achava antes que o crescimento de patrimônio, eu achava que a riqueza financeira, tá? Porque na minha visão riqueza não é só financeiro, mas enfim, eu não vou nem entrar nisso agora. Mas eu achava que a riqueza financeira, ela só ia vir de eu fazer mais. Mais. Só que na maioria das vezes, o ato de você fazer mais dinheiro vai fazer com que você gaste muito mais. Na maioria das vezes vai ser isso aí. Na maioria das vezes você tá lá ganhando, para quem ganha 1.000, você vai começar a ganhar 2.000, você pensa que todos os problemas da sua vida vão ser resolvidos. E não vão. Você vai achar mais coisas para poder gastar o que você ganhou a mais. E às vezes você pensa, não, se eu ganhar 10.000, nossa, eu vou resolver completamente a minha vida. E eu afirmo para você, na maioria das vezes não vai. Por quê? Porque você vai querer só subir o seu padrão de vida e no final das contas você não vai construir, você não vai multiplicar. E aí chegou um tempo que eu comecei a olhar e eu percebi que eu não tinha dificuldade durante a minha vida para poder fazer dinheiro, ou seja, eu tinha minhas fontes de renda, de onde vinha meu rendimento principal, mas eu não entendia que a construção de patrimônio mesmo, a riqueza, ela vai vir não de você fazer muito dinheiro todo mês, porque isso é uma fonte de renda, mas sim de você construir verdadeiramente um patrimônio. Para quê? Para que aquilo que você construiu se multiplique. O patrimônio ele tem a obrigação de se multiplicar, de gerar renda passiva para você, porque é a partir daí que a brincadeira começa a ficar interessante, é a partir daí que a coisa começa a ficar séria. Uma dica que eu dou, inclusive, para vocês sobre essa parte de gestão financeira e você começar a sentir o gostinho de você começar a ter a multiplicação na sua vida, é você, por exemplo, abrir uma conta numa corretora, pode ser qualquer uma. Hoje eu uso a Genial, tem a XP, tem a Rico, tem a Clear, tem a Modal, tem, enfim, infinitas corretoras aí hoje em dia. E você todo mês comprar, nem que seja uma cota de fundo imobiliário, que custa R$10 a cota que eu compro. É de um fundo chamado MXRF11. Isso não necessariamente é uma recomendação de compra desse ativo, né? Até porque eu não sou analista, eu não posso recomendar a compra de ativo, mas é mais para você sentir o gosto da coisa acontecendo. É mais para você sentir o gosto da multiplicação. Inclusive, quando você compra, se eu não me engano, 100 cotas de MXRF11, você já começa a ter de rendimento por mês valor suficiente para você comprar mais uma cota. Então, tipo, vira um ciclo infinito de multiplicação. Bora, meu Nutri! Pedro Arques, bom dia, irmão. Então, a partir do momento que você compra com esse fundo imobiliário, por exemplo, você vai lá e compra 100 cotas, vai dar R$1.000 mais ou menos. Aquelas cotas, elas vão te render, tipo assim, 10, 12 reais por mês, o que é uma mixaria. Beleza, é pouca grana, mas é justamente sobre multiplicação. Quando você pensa em multiplicar patrimônio, você não vai investir em coisas que são agressivas. Para multiplicar patrimônio, você precisa pensar em investimentos que vão te trazer um retorno menor, mas que são investimentos que vão te trazer algo mais seguro. E isso eu estou falando para multiplicação de patrimônio, ok? Para multiplicar patrimônio, você precisa tomar menos risco. Para empreender, para você ser empresário, para você ser empreendedor, para você ter o seu negócio, você vai ter que tomar risco. E o risco não é pequeno. Só que o risco que você corre é proporcional a quanto você vai ganhar. Eu já corro o meu risco quanto empreendedor. Eu já tenho o meu risco calculado quanto empreendedor. Então, em relação à finança de casa e construção de patrimônio, eu já vou para um lado mais conservador, porque o que é mais agressivo, que traz um retorno maior, em certos momentos pode trazer prejuízo também. Então, compra uma cota de fundo imobiliário e começa a ver todo mês aquilo ali multiplicando. Hoje, eu comecei comprando, sei lá, 20, 30 cotas desse fundo imobiliário, que custa R$10, e aí cada cota vai te render, se eu não me engano, 12 centavos. Não sei se é isso, deixa eu olhar aqui. Provavelmente é isso, 12 centavos. E aí você vai lá e você compra, sei lá, 10 cotas, você compra R$100, vezes 12 centavos, você vai ganhar 1,20 de rendimento no fundo imobiliário, que é uma mixaria, é um dinheiro que não vai mudar em nada na sua vida. Só que não é pelo dinheiro, é sobre a mentalidade.
Inclusive, a gente já falou sobre isso lá na empresa e eu já recomendei a galera começar a ter essa mentalidade da multiplicação, a ter essa mentalidade de pensar no longo prazo. E eu, sei lá, acho que eu conversei sobre isso, deve ter um ano mais ou menos. E eu acho que praticamente ninguém continuou nesse padrão. Naquele dia, naquela semana, todo mundo vai lá, compra e tal, e depois todo mundo simplesmente esquece. Por quê? Na maioria das vezes a gente está pensando só no curto prazo, no hoje. Eu sei que muita gente tem a necessidade de resolver o hoje, beleza. Mas começa a ter essa mentalidade, porque se você prospera financeiramente sem você ter uma mentalidade de multiplicação, sem você ter uma mentalidade de gestão de recursos, sem a mentalidade de gerenciar aquilo ali que você está fazendo, aquele valor que você está ganhando todo mês, para você perder aquilo tudo ali, vai ser num piscar de olhos. Então eu comecei comprando, sei lá, 20 cotas desse fundo imobiliário e hoje eu devo ter umas 600, 700 cotas mais ou menos. Então, tipo, 600 cotas, vamos botar 600, né? Vou botar para menos. 600 cotas vai render aqui R$ 72 por mês. R$ 72 já compra mais 7 cotas. Então, tipo, você vê que aí a gente já entra no momento da multiplicação, onde o rendimento daquele investimento já é reinvestido e aquilo ali vai virando uma bola de neve, só que obviamente é uma bola de neve boa, uma bola de neve positiva. Não é isso daqui que vai me deixar rico financeiramente falando, mas isso daqui é algo para conservar e multiplicar o meu patrimônio. Porque você sabe que se você deixar dinheiro na sua mão, o dinheiro na sua conta corrente, o dinheiro vai acabar, o dinheiro vai evaporar. Então, quando eu pego o dinheiro, eu faço meus investimentos, certo? Faço investimento no reino, eu faço investimento financeiro em relação a patrimônio de casa. Porque se for para investir o que sobra, você nunca vai investir nada, porque provavelmente você está com a mentalidade setada, configurada 100% para o consumo, então tudo que você pegar, você vai consumir, tudo que você pegar, você vai gastar. Então, a mentalidade ela tem que ser uma mentalidade plantio, sempre, 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 sempre. Plantio em todas as áreas da sua vida. Fechou? Os bens do rico são a sua cidade fortificada e, segundo imagina, uma alta muralha. Eu acabei de falar sobre isso e eu nem tinha lido esse versículo. A gente precisa construir patrimônio, não é para viver ostentando, gastando, então, ou se você quiser também, enfim, é problema seu. Mas patrimônio é algo que, de certa forma, traz segurança para sua família. Ele está falando aqui que, segundo o rico imagina, uma alta muralha. Beleza. Segundo imagina, quer dizer que não necessariamente isso é. Mas se a gente for olhar na visão desse versículo, talvez seja uma pessoa que ela coloca o coração dela só na riqueza. E aí é que vem um desafio muito grande. É você entender onde é que está verdadeiramente o seu coração. Se o seu coração está nas coisas, está nas riquezas, ou se o seu coração está no que verdadeiramente importa. Se o seu coração está em Deus, se o seu coração está na sua família. É você ver o que é verdadeiramente a sua prioridade. Só que o ato de você construir patrimônio é uma coisa que vai trazer tranquilidade para a sua família ao longo do tempo, no longo prazo. Teve um versículo que a gente leu aqui, eu já nem lembro mais que dia foi, que ele fala que Salomão fala pra gente que a gente precisa deixar aqui, ó, o homem bom deixa herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Ou seja, não tem problema nenhum no homem bom prosperar financeiramente. E ele fala que o homem bom ele tem que deixar herança aos filhos dos filhos, ou seja, até os netos. Tem que ser uma herança que seja de geração para geração. Por quê? Porque isso vai trazer tranquilidade para as próximas gerações. Então, quando você tem essa mentalidade de multiplicação, essa mentalidade de semear, essa mentalidade de investimento, você vai construir algo que no longo prazo é algo que vai trazer bênção para você e para as pessoas que estão ao seu redor. E não necessariamente você colocar o seu coração nas coisas, nas riquezas e tudo mais. Ontem eu dei um exemplo aqui da minha carteira, eu acabei esquecendo de falar do desfecho da situação. Eu tinha perdido a minha carteira, que é uma carteira que, quando foi minha esposa que me deu de presente de aniversário, que fazia tempo que eu queria comprar. É uma carteira de uma marca chamada Montblanc. E é uma carteira simples, não é nem uma carteira, é um porta-cartão, na verdade. E é uma carteira que foi R$ 1.500. E essa semana eu perdi minha carteira. E eu fiquei de boa. Eu fiquei de boa em relação à carteira em si. Era uma carteira que eu gostava, obviamente, mas o meu coração não tá naquilo ali.
Antigamente eu era a pessoa que se eu arranhasse o carro, se eu perdesse alguma coisa, eu ia ficar furioso, eu ia ficar putaço com aquilo ali. Mas hoje em dia eu vejo como uma coisa, como um objeto. E quanto mais coisas a gente tem, mais coisas para quebrar a gente tem. Às vezes você mora num apartamento pequeno de, sei lá, 50 metros quadrados, 70 metros quadrados, você sabe que as coisas vão quebrar dentro do apartamento. Você sabe que vai queimar a resistência do chuveiro, você sabe que vai quebrar, sei lá, uma porta de um armário. Imagina quando você tiver uma casa de 400 metros quadrados de área construída num terreno de 1.500 metros quadrados. Imagina o tanto de coisa que tem para poder quebrar numa casa desse tamanho. Então, quanto mais coisas você tiver, mais coisas você vai ter também, consequentemente, para poder tirar a sua energia, se o seu coração estiver nas coisas. Se o seu coração está nas coisas, tudo que vai te trazer algum prejuízo financeiro, ou tudo que vai quebrar, ou alguma coisa do tipo, se seu coração estiver ali, você vai ser movido pelas coisas do mundo. E eu fiquei tranquilo, eu fiquei em paz em relação à carteira. Eu só não ia comprar outra agora, porque eu olhei assim e falei, pô, velho, eu perdi uma carteira dessa agora, eu vou comprar uma carteira barata mesmo, porque é uma coisa que nem necessariamente eu uso a carteira. Essa carteira é mais um objeto de networking do que necessariamente uma carteira de verdade. E eu fiquei em paz, eu fiquei tranquilo. Eu só fui, obviamente, cancelar cartão, né? Apesar de que o meu cartão não fazia compra online, mas enfim. A minha preocupação era só essa e a habilitação que estava dentro da carteira. Para resumir, que ontem eu esqueci de contar, eu achei minha carteira. Depois disso eu achei minha carteira. E aí, tipo assim, pra mim foi de certa forma, uma tranquilidade, porque eu não ia precisar ir atrás de tirar a documentação de novo e tal, mas foi uma prova e eu consegui ver, eu consegui provar pra mim mesmo que o meu coração não necessariamente está nessas coisas, sabe? E meu coração tá onde? Tá na minha casa, tá na minha família, tá em Deus, tá em buscar ter um relacionamento. E aqui, carteira. Aí quando você para pra pensar, eu tava falando sobre isso semana passada. Quando você para pra pensar, isso daqui é o tipo da coisa que você mais quer quando você não tem. Quando você não tem é quando você mais quer. Que você olha a foto e aí parece uma coisa incrível e sensacional e tal. Só que quando você tem na mão é um objeto que é normal. É um objeto tão pequeno que se você perder, se cair em algum lugar, às vezes cai Se isso daqui cair na fresta do elevador, já era. Caiu lá, acabou, perdeu. E aí, tipo, se seu coração tá nisso, imagine você tá com o coração... Eita porra. Imagine você tá com o coração nisso aqui. Num pedaço de couro com uma marquinha. Aí você perde, e aí? Como é que fica você? Eu tô achando vocês muito calados hoje, viu? Manda aqui pergunta, manda aqui o que é que vocês estão aprendendo, o que é que vocês estão tendo de revelação, de aprendizado em relação a isso daí. Ó, antes da ruína, o coração humano se gaba, mas a humildade precede a honra. Se eu não me engano, ontem, inclusive, falou que a arrogância precede a queda. Era algo assim. Isso daqui é justamente o contrário, né? A humildade precede a honra. E antes da ruína, o coração humano se gaba. Ou seja, quando você está se achando o bonzão, o bambambam, talvez você esteja numa pré-ruína, né? Ó, o Pedro falou aqui, ó. Aldo, dá uma dica para quem procrastina. Mano, aqui mesmo, nesses estudos que a gente está fazendo de provérbios, tem algum provérbio que Salomão fala sobre a procrastinação. Não vou lembrar agora qual é. E é tanto versículo aqui que eu não vou achar fácil. Só que qual que é o negócio? O que é procrastinar? Sempre quando você pensar em algo que você precisa melhorar, você pensa na definição daquilo ali, certo? O que é procrastinar? Procrastinar é você saber que você tem que fazer algo, beleza? Você sabe que você tem que fazer aquele algo, mas você não faz. Ok? Esse é o conceito de procrastinar. Saber que você precisa fazer algo, mas você não faz. O que é que eu faço? Tem coisas no meu dia a dia que me geram procrastinação. Eu não vou dizer que eu sou o fodão, o bonzão, que eu não procrastino hora nenhuma, porque eu procrastino. E tem uma coisa em especial que eu procrastino muito, que é todas as vezes que eu preciso gravar alguma coisa.
Por incrível que pareça. Tô aqui todo dia fazendo live pra vocês, fazendo mais de 1 hora de live todo dia, mas eu procrastino toda vez que eu preciso gravar alguma coisa. Até pra fazer live, eu sempre procrastinei. Isso daqui tá sendo um destrave na minha mente. Ou seja, vão ter tarefas que vão ser tarefas específicas que você sabe que quando você chega naquilo ali, você trava. Eu, no meu caso, é quando eu preciso gravar aula ou gravar vídeos, certo? Gravar criativo, gravar alguma coisa aqui, assim nesse sentido. O que é que eu faço? Por exemplo, eu pego papel e caneta. Véi, papel e caneta tem um poder que é incrível. É surreal o poder que papel e caneta tem. O que você vai anotar? Você vai anotar o que você tem para fazer. Você anota. O que é que eu tenho para fazer agora? Eu preciso gravar um criativo, eu preciso fazer isso, eu preciso estudar tal coisa, tal coisa, tal coisa. Você vai anotar a tarefa. Porque o que é que acontece? Lembra que eu falei aqui no início? O nosso cérebro ele sempre vai buscar o caminho mais econômico, energeticamente falando. Ou seja, o nosso cérebro ele sempre vai buscar economizar energia. Então, o nosso cérebro sempre vai buscar o caminho que é mais confortável. E o caminho que é mais confortável, na maioria das vezes, não vai ser o caminho que vai edificar a gente. Vai ser o caminho que vai prejudicar a gente. Então, anota de um lado tudo que você tem para fazer e depois você vai anotar do outro lado qual é o resultado final, o benefício que aquilo ali vai trazer para você. Então, por exemplo, eu anoto lá, gravar criativos. Qual é o resultado que aquilo ali pode me trazer? Véi, quando eu gravo um criativo novo, a parte de vídeo de um anúncio, quando eu tenho um criativo novo, eu posso dobrar, eu posso triplicar, eu posso multiplicar minhas vendas por 10 vezes mais a partir do momento que eu faço criativo novo. Então, quando eu tenho de um lado o que eu tenho para fazer e o benefício que aquilo ali pode me gerar, quando você olha para o lado do benefício que aquilo ali vai te gerar, velho, você vai olhar para aquilo e vai falar assim, não, pô, se eu fizer um criativo e esse criativo pode multiplicar minhas vendas em 10 vezes, não, eu vou fazer quantos criativos forem necessários. E eu, mesmo sabendo disso, ainda assim eu vou procrastinar, porque é uma coisa que eu não gosto de fazer, é um negócio que é meio chato. Às vezes você tem que gravar 15 vezes o mesmo criativo, às vezes você vai pegar uma aula para gravar e você demora tempão gravando alguma coisa, mas uma dica é você sempre olhar o benefício que aquilo ali vai trazer para você, o resultado final que aquilo ali vai trazer. E é você sempre parar para pensar também em o resultado que você quer ter na sua vida, né? Que é basicamente essa mesma coisa dessa dica aqui. É você ver o que é que você quer ter de resultado na sua vida e você enxergar que o que você está fazendo hoje não é o que vai te levar até o resultado. É você pegando papel e caneta, você anota de um lado aqui qual é o resultado que você quer ter na sua vida e aqui onde você está hoje. Você faz uma escadinha e você coloca nessa escada quais são todas as coisas que você precisa fazer. Isso aqui é poderoso. Parece uma coisa boba. Parece uma coisa besta isso daqui. Só que quando você faz isso, que você tem um gap entre onde você está e aonde você quer chegar. E você faz uma escadinha anotando quais são todos os pontos, cada degrau que você precisa subir para poder chegar no resultado que você quer, você vai fazer. Acredite. Fechou? Responder antes de ouvir é tolice e vergonha. Perfeito isso aqui. A gente já fala toda hora, né? Acho que o maior aprendizado aqui é a gente fazer perguntas e a gente saber ouvir mais e falar menos. O espírito firme sustenta a pessoa na doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? Importante isso aqui, viu? O espírito firme sustenta a pessoa na doença, mas o espírito abatido, quem pode suportar? A nossa mente, ela tem poder. A nossa mente, ela tem o poder de colocar a gente para baixo, colocar a gente para cima. O espírito abatido é justamente aquela pessoa que está para baixo, que está, de certa forma, depressiva, ansiosa. Ela não se enxerga verdadeiramente como ela é. Às vezes você está vivendo uma fase que está sendo uma fase difícil na sua vida. E quando você está vivendo uma fase difícil, você começa a se achar um merda, né? Você começa a achar que você não é capaz. Você começa a achar que você é o patinho feio. Entre 8 bilhões de pessoas que existem na Terra, você foi o escolhido por Deus para dar errado, para não dar certo. Sendo que às vezes uma provação que você está vivendo agora, às vezes uma situação de dificuldade que você está vivendo agora, é só uma situação de aprendizado para que você possa acessar o próximo nível. E na maioria das vezes vai ser isso. A gente vai viver situações no nosso dia a dia que a curto prazo, olhando assim, a gente não entende o porquê que a gente está passando por aquilo, o porquê que a gente está vivendo aquilo. Mas toda situação na nossa vida, toda situação no nosso dia a dia, ela vai gerar um aprendizado. Essa coisa da gestão financeira que eu estava falando com vocês
é uma coisa que não tem muito tempo que eu comecei a abrir os olhos em relação a isso. Não é uma coisa que eu comecei a abrir os olhos há 2 anos atrás, porque se fosse, eu estaria muito melhor do que o que eu tô hoje. Bora, ph.com. Mas o que é que acontece? Às vezes a gente está vivendo uma fase hoje que está sendo uma fase difícil. A gente está vivendo uma fase que não é aonde a gente queria estar. Não é o que a gente queria estar vivendo hoje. Mas sempre aquilo ali é necessário pra gente. Sempre, sempre, sempre. E o que você tem que tirar de cada fase é o aprendizado. Não é você se colocar para baixo na fase que você tá, mas entender o que é que você pode aprender com aquele momento que você tá vivendo ali hoje. Por quê? Porque você não é a sua fase. Se você tá numa fase ruim, você não é a sua fase. Se você tá naquela fase que você tá top das galáxias, tá voando, tá tudo dando certo, você não é a sua fase. Aquilo ali é uma fase que você tá vivendo. E quem é empreendedor, por exemplo, sabe que a vida do empreendedor é uma maluquice, é uma roda gigante absurda. Você tá vivendo altos e baixos o tempo todo. Às vezes você tá lá, tá tudo dando certo, tá tudo fluindo, tá tudo prosperando. Do nada o negócio cai. Sendo que às vezes também você tá lá embaixo e as coisas não estão fluindo, você tá tendo dificuldade. E às vezes do nada as coisas tem um poder de alavancar e crescer tudo muito rápido. Então, a partir do momento que você entende que você não é a sua fase, você não fica se colocando para baixo, você não fica se vitimizando, você não fica se martirizando. A partir do momento que você está vivendo uma situação que não é uma situação fácil para você. Por quê? Porque você não é a sua fase. Você é quem você é. O quem você é está escrito lá em Gênesis 1:26, que é quem você é. Mas a fase que você está vivendo hoje, ela é só uma representação do quanto você tem buscado a sabedoria, do quanto você tem buscado conhecimento, ou do quanto você tem colocado em prática aquilo que você está aprendendo. Aldo, obrigado por essa live, agregou demais. Deus abençoe sua vida, tamo junto. Então, eu já vivi isso várias vezes. Eu construía grandes resultados e daqui a pouco vinha alguma coisa, alguma situação e tal, e o resultado caía. E quando eu não entendia que eu não sou a minha fase, eu ficava me sentindo mal, justamente por eu ter tido uma fase muito boa e depois eu não estar vivendo uma fase tão boa assim. Eu me colocava para baixo, eu achava que eu não estava sendo mais tão capaz, eu achava que eu não estava sendo mais tão, sei lá, tão inteligente, tão trabalhador, tão qualquer coisa. Mas é muito sobre isso. Eu tô aqui viajando no que eu tô falando. Eu mesmo tô meditando aqui no que eu tô falando. Porque isso é uma coisa que é muito presente no nosso dia a dia, né? A gente vive altos e baixos, a gente vive picos e vales, a gente vive momentos e situações que são situações de provação, momentos que são momentos verdadeiramente de dificuldade, mas quando a gente coloca o coração no que importa de verdade, que é colocar o nosso coração na nossa família, é a gente colocar o nosso coração em Deus, e como a gente estava falando antes de ontem, a gente colocar nossos caminhos na mão do Senhor, e a gente falar assim: Pai, é o seguinte, eu estou passando por determinada situação e eu coloco isso aqui na sua mão. Eu quero cumprir o que seja a tua vontade para minha vida. É você se abrir, é você ter Deus como um psicólogo na sua vida. Você está passando por uma dificuldade? Chega para ele e fala. Você está vivendo algo que você sabe que não é a fase que você queria estar? Coloca na mão dele. Chega para ele e fala. E fala claramente, fala abertamente. Chega e fala: Pai, é o seguinte, eu tô assim, eu tô assado, eu tô ansioso, eu tô preocupado. E você vai perceber que sempre, de certa forma, você vai ter uma paz no seu coração. Você vai começar... Quando você começar a entregar as coisas na mão dele, você vai ver que você vai começar a acessar outros níveis, outros lugares, outros ambientes. E Salomão, olha o que Salomão fez há, 4, 5 mil anos atrás. Salomão escreveu esse livro, que é o livro de Provérbios, é uma coisa que hoje está impactando a nossa vida aqui. E Deus foi a Salomão e disse para ele que ele podia pedir o que ele quisesse. E ele pediu sabedoria. Ele não pediu bens, ele não pediu riqueza, ele pediu sabedoria. E a partir do momento que a gente busca de verdade a sabedoria, que é o que vocês estão fazendo aqui, estando aqui nessa live, é o que eu estou fazendo aqui, fazendo essa live para vocês. Porque quando
Quando eu ensino, eu tô aprendendo duas vezes, né? Quando eu ensino, eu tô aprendendo mais. E o que eu tô fazendo aqui é justamente buscar sabedoria. Porque quando a gente busca sabedoria, a gente provavelmente vai estar acessando o próximo nível. E a gente nem sabe disso. A gente vai acessar o próximo nível e a gente nem sabe disso. Às vezes a gente está numa situação que a gente está a uma ação, uma atitude de virar o jogo de uma vez por todas. Às vezes a gente está a uma atitude de virar nosso jogo, a nossa vida de cabeça para baixo. E aí você tá desanimado e você vai lá e não faz. E eu já vi muita gente assim. Isso já aconteceu muito comigo. De às vezes eu tá vendendo alguma coisa através da internet e eu tá um criativo de multiplicar e explodir minhas vendas. Eu já tive assim várias vezes. E justamente ter essa mentalidade de execução, a mentalidade de fazer, a mentalidade de não parar, a mentalidade de não desistir, é o que vai te fazer chegar onde você quiser. Ó, Pedro falou aqui, em questão a isso de fase, sempre que pedi a Deus algo em minha vida, o principal pedido, sabedoria, recebia vários problemas para enfrentar. E com isso, ficava sempre frustrado. Porém, hoje, eu sei que faz parte do processo para a evolução. É exatamente sobre isso. Teve um dia que a gente estava fazendo uma oração aqui em casa, né? Não foi nem aqui em casa, na verdade. Foi na casa de um amigo, que a gente tem um grupo de crescimento lá na igreja, que a gente se junta para poder falar sobre a palavra, para poder orar, para poder estar junto e tal. E aí, meu sócio, ele pediu para Deus desafio. Imagina, se você pede sabedoria e Deus te dá situações para você desenvolver a sua sabedoria, ele chegou e falou assim, Deus, é o seguinte, eu quero desafios na minha vida. E amigos e amigas, começou a vir desafio na nossa vida de todo tipo que você imaginar. Eu acho que praticamente todas as coisas que poderiam dar errado naquele momento, elas começaram a dar errado. Só que tudo foi edificador. Tudo, 100% foi edificador. E 100% das coisas fortaleceu a gente para o próximo nível. Justamente por quê? Porque a gente sabia que o que estava acontecendo não era para prejudicar a gente, mas sim para edificar a gente. Então, às vezes o nível que você ainda não acessou tá no pedido que você ainda não fez. Talvez você esteja pedindo uma coisa errada, ou talvez você esteja pedindo uma coisa certa, mas interpretando da forma errada, como foi o exemplo que o Pedro falou aí. Pedro falou que pedia sabedoria, vivia situações que ele ia precisar desenvolver, que ele ia precisar exercer a sabedoria, e ele ficava frustrado, ao invés dele buscar o aprendizado daquilo ali. Muito bom, viu? Bora, Cauã, bom dia. O coração do sábio adquire o conhecimento e o ouvido dos sábios procura o saber. Um presente que se dá abre portas e leva alguém à presença dos grandes. Dica de networking isso daqui. Você vai à presença de alguém, sei lá, um professor, um mentor, alguém que você quer fazer networking, leva um presente para a pessoa. Começa a buscar o que é que aquela pessoa gosta, o que é que vai agregar valor para a vida daquela pessoa e leva um presente para aquela pessoa. Isso vai abrir portas. Salomão já estava dando dica para a gente de networking há milhares de anos atrás. O primeiro que pleiteia a sua casa parece justo, até que vem o outro e o examina. Um sorteio põe fim às rixas e decide questões entre os poderosos. Um irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza, e as rixas são como as trancas da porta de um castelo. Um irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. É foda, né? Às vezes a gente não tá resistindo para coisas boas, mas para coisa negativa, tipo isso daqui, você tá ofendido. Às vezes você resiste mais do que uma fortaleza, né? Ao invés de liberar perdão, ao invés de dar o próximo passo, ao invés de passar adiante, você tá apegado mais à coisa negativa do que às coisas positivas. Interessante isso. Do fruto da boca o coração se farta. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios ele se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua, quem bem a utiliza come do seu fruto. Quem acha uma esposa acha o bem, recebeu uma bênção do Senhor. O pobre fala com súplicas, mas o rico responde com dureza. Quem tem muitos amigos pode cair em desgraça, mas há amigo mais chegado que um irmão. Eu passei rápido aqui, só pra gente voltar nos principais aqui, nos que me chamaram mais atenção. 18:21. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza come do seu fruto. Bora, Josélio, bom dia. Uma semana atrás, mais ou menos, há 8 dias atrás, inclusive o Josélio que está aí na live, ele estava lá no curso. Eu fiz um curso presencial
chamado Formação Rápida para Gestores de Tráfego. E esse curso é um curso de formação para gestor de tráfego que é presencial. É um curso de 2 finais de semana e é presencial. É lá no meu escritório. E aí, inclusive, eu tô para abrir a turma do mês que vem, tá? Esse mês, obviamente, já vai ter São João aí, tá? O mês praticamente já acabou, mas eu vou abrir turma pro mês que vem. Então, se você quiser aprender a desenvolver uma profissão, um negócio digital, que é um negócio íntegro, um negócio honesto, onde você vai fazer dinheiro, você tem potencial de crescer muito no marketing digital sem precisar enganar, mentir, nem nada do tipo, me manda uma mensagem lá no direct perguntando mais informações sobre o curso, que vocês que estão aqui vão estar sendo privilegiados em ter acesso a essas informações antes de eu lançar lá nos stories, fechou? Então, o Josélio, inclusive, ele estava lá nesse curso presencial, e aí eu estava falando sobre isso com um cara que estava lá, porque eu percebia na fala dele que ele mesmo se colocava para baixo na maioria das situações. E se você ficar repetindo para você mesmo que você é burro, que você é ruim, que você é fraco, você vai se tornar isso. Pode ficar tranquilo. Relaxa, pode ficar de boa. Se você fica verbalizando que as coisas vão dar errado, elas vão dar errado. Tá tudo certo. E mesmo que você verbalize que as coisas vão dar certo, às vezes você passa por um momento de dificuldade, um momento de provação, mas você precisa continuar falando, você precisa continuar verbalizando, porque a palavra ela tem poder. E aqui Salomão está dizendo para a gente que a morte e a vida elas estão no poder da língua. Ou seja, a sua língua, a sua boca, as suas palavras, elas podem te edificar ou elas podem te destruir. Elas podem edificar as pessoas que estão ao seu redor ou elas podem destruir as pessoas que estão ao seu redor. Isso só vai depender de uma coisa, das palavras que saem da sua boca. Ou seja, você tem o poder de controlar determinadas situações que acontecem no seu dia a dia. Como? Com o que você fala. Muitas vezes você fala muita coisa de brincadeira que eu percebi uma época. Lá no escritório, a gente começou a ficar brincando muito de tipo assim, de um ficar dizendo que o outro era ruim. Tinha um cara mesmo que trabalhava com a gente, não vou expor o cidadão, mas a gente começou a dizer que o que ele fazia era ruim e tal. E foi engraçado na época. A gente brincou tanto sobre isso que o cara começou a se achar ruim, sendo que o cara era um cara muito bom. E era só uma coisa de brincadeira, era uma brincadeira despretensiosa, uma brincadeira besta, uma brincadeira tola, né, que não é brincadeira sábia. E o fato justamente da gente ficar brincando e dizendo, rapaz, essa copy é ruim, essa copy já deu errado, você é ruim, não sei o que, era só de brincadeira. Mas o cara começou a acreditar naquilo ali. Por quê? Porque a morte e a vida estão no poder da língua. O que a gente fala, o que sai da nossa boca tem poder. Tem poder de edificar ou tem poder de destruir. E não importa se o que você está falando é de brincadeira ou se é sério. A partir do momento que você está falando, que você está verbalizando, você está construindo aquilo ali. Por quê? Porque o poder está na sua boca. Está na sua língua, né? Porque a morte e a vida estão no poder da língua e quem bem a utiliza come do seu fruto. Nesse caso, nessa época, como a gente estava usando o poder da nossa língua do jeito errado, onde a gente estava brincando, era brincadeira de menosprezo entre a gente estava, no final das contas, só se prejudicando. E a gente acabou fazendo o quê? Comendo do fruto daquilo ali. Então, as suas palavras elas sempre vão ter o poder de edificar ou de destruir as pessoas que estão ao seu redor, seja numa relação de trabalho, seja numa relação conjugal, seja numa relação de parceria, de amizade, e você tem o poder. E o poder está na sua boca. E antes do poder da sua boca, o poder está em quê? Está em você ouvir mais e falar menos, porque a gente tem 2 ouvidinhos e uma boca. Então, primeiro ouça mais e fale menos. E quando você for falar, fale palavras que são edificadoras. Quando você não souber o que falar, faça perguntas. Quando você não souber algo acerca da vida de alguém, não chegue afirmando. Antes de começar uma briga, uma discussão, um diálogo, comece fazendo pergunta. Ó, o Felipe falou aqui, ó, quem brinca com a mentira é semelhante a um louco com a arma em punho que sai atirando a esmo. É isso aí. É isso aí. É exatamente isso daí. Então, as palavras, elas têm poder e detalhe, o nosso cérebro, ele acredita na história que a gente conta. Nosso cérebro acredita na história que a gente conta. E se a gente conta histórias boas, ele vai acreditar. Se a gente conta histórias ruins, ele vai acreditar também. Se a gente está contando pra gente mesmo coisas que são coisas negativas a nosso respeito e a respeito das pessoas que estão ao nosso redor, é tipo o casal que vive reclamando um do outro. O casal que vive reclamando, você tá destruindo a pessoa que está do seu lado. Não só afetando a vida da outra pessoa,
mas a visão que você tem acerca daquela pessoa. Por quê? Quando você vive falando mal e você vive reclamando da outra pessoa, você vai começar a enxergar a pessoa de um jeito completamente diferente. Quando você vai ver, a admiração vai se perder. E aí, no final das contas, tudo vai acabar se perdendo dentro do casal. Ó, Yasmine, o mundo foi criado pelo poder da palavra. Perfeito, sobre isso. Muito bom ter você aqui na live, viu, Yasmine? Tamo junto. O mundo ele foi criado pelo poder da palavra. Perfeita, perfeita colocação. Então, o que a gente fala pode produzir vida ou produzir morte. E você escolhe o que você quer falar, tanto para você quanto para as pessoas que estão ao seu redor. Então, aqui mesmo, um versículo de hoje, que foi o 14. O espírito firme sustenta a pessoa na doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? É justamente você, mesmo você estando numa fase difícil, como a gente já falou, é você falar coisas, é você externalizar coisas, é você proclamar coisas a seu respeito, a sua vida. E acerca das situações que você está vivendo, é você trazer coisas positivas em relação àquilo ali. Porque toda fase complicada, toda fase difícil, ela sempre vai ter um aprendizado. Sempre, sempre, sempre. Pode ficar tranquilo que, por mais que hoje você esteja no fundo do poço, por mais que hoje você olhe e você esteja numa situação que talvez você olhe e não tenha mais o que piorar, relaxa. Não tem mais o que piorar. Se você está no fundo do poço, não tem como mais descer. Se você está no fundo do poço, é só daí para cima. E a partir do momento que você está numa situação como essa, do fundo do poço, você tem duas opções. Você tem a opção de choramingar, de se vitimizar, de reclamar, de dizer que foi esquecido por Deus, que foi abandonado. Ou você tem a opção de começar a verbalizar coisas a seu respeito. É você aprender a verbalizar com Deus. Porque se a vida ela está no poder da língua, ou seja, se existe vida naquilo que você fala, quando você ora, você está trazendo vida para você. Quando você conversa com Deus, quando você se abre com Deus, quando você fala o que você está sentindo, quando você fala dos desafios que você está vivendo, você pode produzir vida ou morte naquilo ali, mesmo que você esteja conversando com Deus. Então, em cada situação que você estiver vivendo, em cada situação que você tiver algum tipo de dificuldade, não reclame, mas fala assim: Deus, o que é que eu posso aprender? O que é que eu posso aprender com essa situação que eu estou vivendo aqui agora? Qual é o aprendizado que eu posso tirar disso daqui? O que é que o Senhor quer de mim nessa situação? O que é que eu preciso mudar? Porque a fase que a gente está vivendo hoje, ela diz muito sobre o que a gente já plantou lá atrás. Porque se a gente vive algo hoje, a gente plantou aquilo lá atrás. Ou deixou de plantar alguma coisa lá atrás. E se a gente está vivendo algo negativo e a gente só reclama, a gente não aprende. A reclamação ela vai gerar palavras negativas, ela vai gerar palavra de morte. Palavra de morte é uma coisa que vai ser totalmente contrária ao aprendizado. Muito bom, viu? A gente já tem quase 1h10 aqui de live. Muito bom isso aqui. E por mim eu ficava até o resto do dia aqui hoje. Ó, se fomos feitos imagem e semelhança do Criador, também temos o poder de criar através da palavra. Perfeito. Eu falei sobre isso hoje, inclusive. Que você não é a sua fase. A sua fase é só algo que você está vivendo. Você não é a sua fase, mesmo que sua fase de hoje seja... Eita! Você não é a sua fase. Independente se a fase que você está vivendo hoje seja uma fase positiva ou uma fase negativa. Você não é a sua fase. O quem você é está lá em Gênesis 1:26. Essa é a imagem e semelhança dele. Então, a partir do momento que você começa a se colocar para baixo, você está esquecendo quem você é. A partir do momento que você está se diminuindo ou que você deixa as pessoas ao seu redor te diminuir, as pessoas que vão te criticar, você está esquecendo quem verdadeiramente você é na sua essência. E quando você tem a clareza de quem você é, quando você tem a clareza de quem está com você, quando você tem a clareza de quem te ampara, quem te ouve, quem te responde: Aldo, mas eu oro e Deus não me responde. Aldo, como é que eu vou ouvir o que Deus quer para mim? Como é que eu vou ouvir a Deus? É você primeiro buscar, né? Primeiro buscar. Tem muita gente que não sabe nem orar. E para você orar, você não precisa falar palavras repetitivas. Isso, Jesus, inclusive, fala sobre isso. Tem muita gente que acha que oração é só falar palavras vazias e palavras repetitivas. Mas o poder da oração está justamente em você se abrir com Deus. E você chegar e falar assim: Pai, eu tô passando por uma dificuldade assim, assado e tal. Eu tô me sentindo assim, eu tô me sentindo assado. Sem cerimônia, sem algo pronto, mas é só você abrir o seu coração e você começar a falar e pedir direcionamento, e você vai ver que
em certas situações que você pede um direcionamento, certas revelações elas vão acabar vindo para você. Vão ter coisas que você vai perguntar e do nada vai vir um pensamento, uma coisa, você vai sentir algo no seu coração e você vai entender que aquilo ali é uma resposta para o que você está procurando. E quando você começa a entregar tudo na mão dele, eu falei sobre isso antes de ontem, no provérbio de antes de ontem. Quando você começa a entregar tudo na mão dele, as coisas vão começar a acontecer de um jeito totalmente diferente. Eu dei o exemplo no dia da casa que eu queria alugar. Eu não vou contar a história toda aqui agora para não demorar, mas eu ia alugar uma casa. Hoje eu moro num apartamento, com um apartamento ok, bom, é bom morar aqui, mas eu quero isso, preciso de espaço, né? Eu já tenho uma criança de 4 anos, um cachorro, minha esposa está grávida, então eu preciso de espaço. E aí eu fui alugar uma casa top, topzera a casa e tal, piscina, área gourmet, aquela coisa, tal. E aí, antes de ir, eu falei assim, falei com Deus, Deus, é o seguinte, se for para essa casa ser minha, que ela venha nessas condições. Qual que era a condição? Era vir sem nenhum tipo de empecilho, sem nenhum tipo de dificuldade, sem nada. Beleza, orei, fui na casa, pô, eu me senti em casa quando eu fui na casa, eu senti uma paz, eu gostei do condomínio, eu gostei de tudo. Tudo foi surreal para mim, foi muito bom. E aí eu mandei a documentação pra corretora lá, né, que eu ia alugar essa casa, e eu tenho vontade de construir uma casa nessa região. Só que como não é aqui necessariamente em Salvador, é ali em Abrantes, na região ali do Outlet, é longe, eu falei, não, eu vou primeiro alugar antes de construir, porque eu alugo e depois eu saio, né, se eu não me adaptar ou se não for algo bom de verdade. E aí eu mandei a documentação para a corretora, ela aprovou no mesmo dia, eu falei, pronto, tudo certo. Tudo lindo, maravilhoso, chegou o meu momento, né? Vamos para uma casinha top. E aí, pra mim, eu tava em paz, tava tudo certo, tava se cumprindo o que eu tinha pedido a Deus. E aí, depois a corretora chegou e falou que foi o dia que eu sofri preconceito por trabalhar com marketing digital. Ela disse que o proprietário da casa não ia querer me alugar a casa, porque ele viu que eu trabalhava com marketing digital e ele não ia alugar a casa pra mim, ele ia alugar a casa pra outra pessoa. E eu ainda fui justificar, eu fui dizer, não, porque o marketing é isso, é aquilo. Ela, não, eu entendo, mas é porque ele é assim, ele é assado e tal. E aí, inclusive, eu cheguei pra corretora e eu falei pra ela que eu cobria o valor do aluguel, que eu ia pagar mais caro. E eu comecei a olhar outras casas e tal, não sei o que. Bora, Marquinho, bom dia. Eu comecei a olhar outras casas e aí depois, no dia que eu fiz a proposta pra corretora, que eu falei pra ela que eu pagaria mais caro por aquela casa, aí eu lembrei do pedido que eu tinha feito pra Deus. Que eu falei assim, pai, se for pra ser minha, que venha pra minha mão. Simplesmente sem nenhum tipo de empecilho e sem nenhum tipo de dificuldade. E aí eu já tava querendo fazer isso pela força do meu braço. Eu pedi uma coisa a Deus e depois eu esqueci o que eu tinha pedido a Deus e eu mesmo já tava querendo ir pela força do meu braço. E aí que as coisas começam a dar errado. É quando Deus já deu a resposta foi não. Eu pedi um direcionamento a Deus, eu falei como é que a coisa tinha que acontecer e a resposta veio, a resposta foi não. Só que a gente tem dificuldade em ouvir não. A gente tem dificuldade em aceitar quando algo é negado pra gente, porque a gente pede e quando a gente pede a gente pode ouvir um sim ou um não. Só que quando a gente ouve não, a gente ignora aquilo ali. A gente olha e fala assim, não, isso aqui é coisa da minha cabeça, não, isso aqui é isso, isso aqui é aquilo. E ela vai você querer dar o seu jeitinho. Ó, o que o Felipe falou, aconteceu isso com o Murilo quando fomos ver uma casa em Alphaville, e foi a mesma coisa. O Murilo foi alugar uma casa, a casa tinha elevador, pra vocês terem noção, dentro da casa. O Murilo foi alugar uma casa, e aí foi mais ou menos o mesmo preconceito que eu sofri também, né? O pessoal olhou, aí fica naquela e tal, e não dá credibilidade. Mas, enfim. Ai, viu? Se for deixar, eu já falei, né? Se for deixar, a gente vai passar o dia inteiro aqui fazendo essa live, porque quando a gente pega um versículo aqui, a gente começa a falar sobre, quando a gente começa a bater esse papo juntos aqui, a discernir sobre aquilo ali, o negócio flui, né? A coisa acontece, isso é muito bom. Gente, a gravação dessa live, ela vai ficar lá no meu canal do YouTube, ok? Você vai lá no YouTube pesquisar Aldo Rosendo. Todo dia, 6 e 6 da manhã, a gente tá aqui juntos, certo? Todo dia, 6 e 6 da manhã. Inclusive, o Marquinho falou aí, parabéns a todos que estão aqui. 7 horas, coisa linda, exatamente. Eu tava pensando que justamente por hoje ser domingo, hoje ia ser o dia que ia ter menos gente, mas foi um dia bom. Parabéns, de fato, para vocês que estão aqui buscando sabedoria em pleno domingo de manhã. Vocês poderiam estar fazendo qualquer coisa aí, perdendo tempo, vendo TikTok, vendo qualquer coisa, mas vocês estão aqui buscando sabedoria.
Cola comigo, porque eu tô aqui com vocês. Fechou? Nos próximos, a gente ainda vai ter 23 lives, onde todo dia a gente está trazendo um capítulo de provérbio diferente. E é sobre isso aqui, é sobre esse bate-papo, é sobre a gente trocar ideia. As lives vão ficar salvas no meu canal do YouTube. Se você tem interesse no treinamento que eu te falei, que é o curso de formação rápida para gestores de tráfego, que é um curso presencial lá no meu escritório, me manda uma mensagem no direct aí pra gente poder bater um papo. Fechou? É isso. Amanhã, 6h06 da manhã, estamos aqui de novo. Tamo junto, Yasmine. Amanhã, 6h06 da manhã, a gente tá aqui de novo. Eu até queria ficar mais hoje. Eu tenho um assunto pra mais hoje aqui ainda. A questão é que realmente eu tenho que sair. Eu já tenho que ir. Fechou? Tamo junto e até mais. Valeu!